Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai relacionar a existência de uma função inversa à direita com a sobrejetividade de uma função, tá gente? E o que vai fazer essa relação é essa proposição aqui, tá? Vamos ver o que ela diz, ó. Aqui diz que uma função ela vai ser sobrejetiva se e somente se ela admite uma inversa à direita, né? A gente lembra que a gente já provou que uma função ela é injetiva se e somente se ela admite uma inversa à esquerda, né? Então agora a gente vai provar aí algo bem parecido, só que relacionando sobrejetividade com inversa à direita, tá? Então vamos aqui provar essa proposição, né? É uma proposição de se e somente se. Então a gente prova ida e a gente prova volta, tá? Então aqui a gente vai começar admitindo que f é sobrejetiva, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que provar que f admite uma inversa à direita. Então a gente tem que construir essa função. O que é uma inversa à direita? É uma função g de b em a. Você vai trocar, né? Troca essa ordem aqui na inversa. Tal que acontece o quê? Ela é uma inversa à direita, né? Então ela aparece aqui à direita de f e isso aqui tem que ser igual à função identidade definida no domínio da função g, que é o conjunto B, certo? Isso aqui é uma função de B em B, tá bom? Então a gente precisa definir essa função g, tá? Então vamos lá, eu vou dizer como é que a gente vai definir essa função g, ó. Como f é sobrejetiva, a gente sabe que para cada elemento no contradomínio vai existir um elemento lá no domínio, né, que eu vou chamar de x aqui, tá? Tal que esse elemento que existe no domínio, ele é levado pela função no elemento que a gente escolheu lá no contradomínio, certo? Ou seja, a imagem inversa de qualquer elemento no contradomínio, ela é não vazia, tá bom? Então, para cada elemento no contradomínio, a gente vai escolher um elemento aqui nessa imagem inversa, tá? A gente vai escolher um, certo? Então, para cada y em B, fixe um certo xyzinho pertencente à imagem inversa do y, tá? Porque o que eu sei? Para cada elemento aqui no B, né, para cada y aqui, eu sei que a imagem inversa do y é diferente de vazio. Então, se eu sei que esse conjunto é diferente de vazio, eu tenho o direito de escolher um elemento lá nesse conjunto, certo? E como esse conjunto aqui depende do y que eu escolhi lá no contradomínio, então esse elemento que eu vou escolher na imagem inversa desse y, eu vou denotar ele dessa forma aqui. XYzinho fazendo menção a esse y, tá? E agora eu vou definir a função g, certo? Ó, defina g de b em a por g de y, né? Quem é que vai... G vai levar o y em quem? Vai levar exatamente nesse x de y aí, certo? Então, note que essa função é bem definida, por quê? Porque eu sei que para todo y de b, eu tenho o direito de escolher um rapaz desse, então a g vai estar definida em todo o conjunto B, e além disso, para cada elemento aqui do domínio, que é o B, eu estou escolhendo somente um elemento na imagem inversa dele. Pode acontecer dessa imagem inversa ter mais de um elemento, mas aqui eu estou fixando um deles, tá? Para cada elemento do contradomínio eu fixei um e vou escolher ele como imagem desse y pela função g, tá bom? Então o que a gente tem que provar agora? A gente tem que provar que essa função g é uma inversa à direita, tá? Então, note que G é inversa à direita de F, pois
que acontece, né? Quando a gente compõe, G tem que aparecer à direita, né? Então, isso aqui a gente aplica em alguém que está no domínio da função G, que é o conjunto B. Então, a gente aplica isso aqui em algum Y. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser F de G de Y. Mas quem é G de Y? Da forma como eu defini a função G? Vai ser um certo x'inho Y. Só que eu sei que esse x, yzinho, ele pertence à imagem inversa do y. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que o f desse x, yzinho é igual a esse y aqui, certo? Então, isso aqui é igual ao próprio y, ou seja, isso aqui tem o efeito da função identidade, certo? Função identidade aí no conjunto B aplicado em y, certo? Então, aqui nós admitimos que f é sobrejetiva e nós provamos que f admite uma inversa à direita, tá? Nós provamos a ida e agora vamos provar a volta. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai admitir que f tem uma inversa à direita aí, tá? Então, suponha que f admite uma inversa à direita. Né? E vamos chamar essa inversa à direita de G aí, certo? G de B em A, tá bom? Assim, o que acontece? A gente tem que f composta com G é igual à função identidade em B. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mostrar que para todo elemento no contradomínio de f, existe alguém no domínio de f, tal que esse elemento no domínio é levado nesse elemento do contradomínio que nós escolhemos previamente, tá bom? Então, é o seguinte, ó, dado y pertencente a B, que é o contradomínio da função f, temos que, olha só, a gente vai usar exatamente isso aqui, ó. A gente tem que f de G de y é igual à identidade em B aplicado em y, que é o próprio y. Só que o que acontece? Onde é que esse G de y está? Esse G de y ele está aqui no contradomínio da função G, certo? Só que o contradomínio da função G é o conjunto A. Então, esse rapaz aqui é um elemento no conjunto A, certo? Ó. Assim, temos que o x... eu vou escolher o x apropriado, e o meu x apropriado é o g do próprio y. Esse x aí, ele pertence ao conjunto A, e ele é tal que o f dele é igual ao y que nós escolhemos previamente, certo? E isso está escrito aqui, tá? Esse aqui é o x que nós escolhemos e nós temos que f de x é igual a y, tá? Então, para cada elemento do contradomínio, nós encontramos um elemento no domínio de f, tal que o f desse elemento é igual ao y que nós escolhemos previamente. Tá bom? Logo, f é sobrejetiva. E aqui a gente conclui a demonstração dessa nossa proposição, tá? Então, antes de encerrar o vídeo, eu vou comentar aqui um corolário, que é o seguinte. No vídeo passado, nós provamos que uma função ela é injetiva se e somente se... Ó, deixa eu escrever aqui. Ela é injetiva se e somente se ela admite uma inversa à esquerda, né? E nesse vídeo nós provamos que uma função ela é sobrejetiva se e somente se
ela admite inversa à direita, certo? Então, juntando essas duas informações, a gente conclui que uma função ela vai ser bijetiva se e somente se ela admite inversa à esquerda e à direita, tá bom? Então, o corolário aqui é o seguinte, uma função f é bijetiva se e somente se admite inversa à direita e à esquerda. Agora aqui, não sei se você percebeu, mas aqui fica uma pergunta. Mas a pergunta é, eu sei que ela admite uma inversa à direita e uma inversa à esquerda. Essas aqui vão ser a mesma função, ou seja, vai existir uma única g de B em B, de B em A, tal que essa g vai ser inversa à direita e à esquerda, né? E a resposta aí é que sim, tá, gente? Uma função ela é bijetiva se e somente se existe uma função que é inversa à direita e à esquerda ao mesmo tempo, certo? Mas isso aí eu vou deixar como exercício, tá? Você provar que no caso de FC, a gente já sabe que existe uma inversa à direita e uma inversa à esquerda. O exercício é provar que essas duas inversas aí tem que ser a mesma função, tá, gente? Então isso aí é um bom exercício para você fazer agora, que a gente já exercitou bastante esses conceitos de inversa à direita, inversa à esquerda, injetividade e sobrejetividade, tá? Então é isso, gente. Era isso que eu queria falar nesse vídeo, tá? Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Se você quer ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, você ativa aí as notificações no sininho, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.